Bem, caros alunos, chegamos então à nossa sexta e última videoaula. Nesta videoaula, iremos discorrer sobre mais detalhamentos sobre escalas, cotagens de círculos, arcos concordantes, cotagem em arcos concêntricos, cotagem em arco único, cotagem radial, cotagem de contorno simétrico para curvas irregulares, cotagem de ângulos, chanfros e escariados, única vista, cotagem por simetrias, correções, cotas em excesso, cotagem de elementos equidistantes ou repetidos e acabamento. Antes de representar objetos, modelos, peças e etc., deve-se estudar o seu tamanho real. Tamanho real é a grandeza que as coisas têm na realidade. Existem coisas que podem ser representadas no papel em tamanho real, mas existem objetos, peças, animais, etc., que não podem ser representados em seu tamanho real. Alguns são grandes para caber numa folha de papel, outros são tão pequenos que se, ao reproduzirmos em tamanho real, seria impossível analisar seus detalhes. Para resolver tais problemas, é necessário reduzir ou ampliar as representações destes objetos. Manter, reduzir ou ampliar o tamanho da representação de alguma coisa é possível através da representação em escala. Escala é o assunto que vocês vão estudar agora. Bem, o que é escala? A escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. A escala permite representar no papel peças de qualquer tamanho real. Nos desenhos em escalas, as medidas lineares do objeto real ou são mantidas ou então são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. As dimensões angulares do objeto permanecem inalteradas nas representações em escala. As formas de objetos reais são mantidas. A figura A é um quadrado, pois tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Cada lado da figura A mede 2 unidades de medida. B e C são figuras semelhantes a A. Também possuem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Mas as medidas dos lados do quadrado B foram reduzidas proporcionalmente em relação às medidas do lado do quadrado C, do quadrado A. Mas as medidas dos lados do quadrado B foram reduzidas proporcionalmente em relação às medidas dos lados do quadrado A. Cada lado B é uma vez menor que cada lado correspondente de A. Já os lados do quadrado C foram aumentados proporcionalmente em relação aos lados do quadrado A. Cada lado C é igual a 2 vezes cada lado correspondente a A. Note que as 3 figuras apresentam medidas dos lados proporcionais e ângulos iguais. Então podemos dizer que as figuras B e C estão representadas em escala em relação à figura A. Existem 3 tipos de escala: natural, de redução e de ampliação. A seguir você vai aprender a interpretar cada uma dessas escalas representadas em desenho técnico. Mas antes, saiba qual a importância da escala no desenho técnico rigoroso. O desenho técnico que serve de base para a execução da peça é, em geral, um desenho técnico rigoroso. Este desenho, também chamado de desenho técnico definitivo, é feito com instrumentos, compasso, régua, esquadro ou até mesmo computador. Mas, antes do desenho técnico rigoroso, é feito um esboço cotado, quase sempre à mão livre. O esboço cotado serve de base para o desenho rigoroso. Ele contém todas as cotas da peça bem definidas e legíveis, mantendo a forma da peça e as proporções aproximadas das medidas. Veja no slide a seguir o esboço de uma bucha. No esboço cotado, as medidas do objeto não são reproduzidas com exatidão.
No desenho técnico rigoroso, ao contrário, existe a preocupação com o tamanho exato da representação. O desenho técnico rigoroso deve ser feito em escala e esta escala deve vir indicada no desenho. A escala deve vir indicada no desenho. A escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho da peça. Vejam um desenho técnico em escala natural. Vocês observam que o desenho aparece um elemento novo. É a indicação da escala em que o desenho foi feito. A indicação da escala do desenho é feita pela abreviatura da palavra escala, ESC, seguida de dois números separados por 2 pontos. O numeral à esquerda dos 2 pontos representa a medida do desenho técnico. O numeral à direita dos 2 pontos representa as medidas reais da peça. Na indicação da escala natural, os 2 numerais são sempre iguais. Isso porque o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. A relação entre o tamanho do desenho e o tamanho do objeto é 1:1, lê-se 1:1. A escala natural é sempre indicada deste modo, ESC 1:1. Escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real da peça. Veja um desenho técnico em escala de redução. As medidas deste desenho são 20 vezes menores que as medidas correspondentes do rodeiro de vazão real. A indicação da escala de redução também vem junto ao desenho técnico. Na indicação da escala de redução, o numeral à esquerda dos 2 pontos é sempre 1. O numeral à direita é sempre maior que 1. No desenho acima, o objeto foi representado na escala de 1:20. Escala de ampliação é aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior que o tamanho real da peça. Veja o desenho técnico de uma agulha de injeção, em escala de ampliação. As dimensões deste desenho são 2 vezes maiores que as dimensões correspondentes da agulha de injeção real. Este desenho foi feito na escala 2:1. A indicação da escala é feita nos desenhos técnicos como nos casos anteriores. A palavra escala aparece abreviada ESC, seguida de 2 numerais separados por 2 pontos. Só que, neste caso, o numeral da esquerda, que representa as medidas do desenho técnico, é maior que 1. O numeral da direita é sempre 1 e representa as medidas reais da peça. As réguas escalas são de seção triangular e possuem gravadas em suas faces 6 escalas gráficas. Evitam, portanto, a construção de escala gráfica para cada caso. Réguas escalas são de grande utilidade para os desenhistas. Devemos observar com cuidado a face da régua antes de utilizá-la, a fim de que não haja troca de escala. Costuma ser pintadas de cores diferentes as partes indicadas pela letra a fim de que possa identificar mais facilmente as escalas. As réguas não devem ser usadas para traçar. Em contagem de círculos, os círculos são contados interiormente, dependendo do espaço disponível, como no slide. Veja que a contagem de arcos concordantes é determinada por coordenadas retangulares. Contagem em arcos concêntricos, as medidas são tomadas a partir de uma linha de extensão de origem. E a contagem em arco único, a origem das medidas é assinalada por um pequeno ponto, onde se escreve 0 grau. Os valores em graus são escritos junto às setas, apontadas no mesmo sentido. Na contagem radial, diverge um centro, com o mesmo ângulo, como mostra a figura. E a contagem de contorno simétrico para curvas irregulares. Note que a contagem de contorno curvilíneo não formados por arcos concordantes procede-se como mostra a figura. Para evitar nos objetos que serão manuseados, o contato com cantos vivos é usual, quebrar os cantos com pequenas
inclinações, chamadas de chanfros. Para cortar peças com truncamento, chanfros e cilindros, acrescenta-se ao desenho uma nota, que simplifica o dimensionamento. Exemplos de diversos casos estão na figura. Da mesma forma, os cantos vivos dos furos também são quebrados, com pequenas superfícies inclinadas, que no caso dos furos são chamados de escariados. Para se representarem simplificadamente, por uma única vista, corpos de revolução, como cilindro e cone, emprega-se o símbolo de diâmetro. Para prismas e pirâmides regulares, de base quadradas, basta uma vista para identificá-los, desde que se preceda a cota de aresta da base de um símbolo de quadrado e trancem-se as diagonais das faces laterais com linha fina. Cotagem por simetria é quando o desenho só apresenta uma simetria. A linha de cota deve ser interrompida um pouco além da linha de eixo de simetria do objeto, sendo dado o valor total. Exemplo: as correções, qualquer cota que seja substituída sem estar na escala do desenho, deve ser sublinhada. No caso de ser indicada uma nova cota, a anterior deve ser cortada, porém sem perder a legibilidade. Já cotas em excesso, a boa cotagem não traz cotas em excesso. Cota-se uma única vez, se as cotas forem as mesmas. Evita-se repetição de cotas, em caso de simetria. A cotagem de elementos equidistantes pode ser simplificada porque não há necessidade de se colocar todas as cotas. Os espaçamentos lineares podem ser cotados indicando o comprimento total e o número de espaços. Quando os espaçamentos não forem equidistantes, será feita a cotagem dos espaços, indicando a quantidade de elementos. E por fim da nossa disciplina, caros alunos, falaremos um pouco sobre acabamentos de uma peça. Com a criação de aparelhos capazes de medir a rugosidade superficial em micrômetros, um micrômetro é igual a 0,001 milímetros. As indicações dos acabamentos de superfície passaram a ser representadas por classes de rugosidade. Rugosidades são erros microgeométricos existentes na superfície da peça. As superfícies de peças apresentam irregularidades quando observadas em detalhe. Estas irregularidades são provocadas por sulcos ou marcas deixadas pela ferramenta que atuou sobre a superfície da peça. A importância do estudo do acabamento superficial aumenta na medida em que cresce a precisão de ajuste entre as peças a serem acopladas, onde somente a precisão dimensional, de forma e de posição não é suficiente para garantir a funcionabilidade do par acoplado. O acabamento superficial é fundamental onde houver desgastes, atrito, corrosão, aparência, resistência à fadiga, transmissão de calor, propriedades ópticas, escoamentos de fluidos e superfícies de medição. Blocos padrão, micrômetros, paquímetros e etc. O acabamento superficial é medido através da rugosidade superficial, a qual é expresso em microns, milímetros ou metros. No Brasil, os conceitos de rugosidade superficial são definidos pela norma da ABNT, norma 6405 de 1985. A rugosidade superficial é função do tipo de acabamento, da máquina, ferramenta ou do processo de fabricação utilizado. Na análise dos desvios da superfície real, em relação à superfície geométrica, pode-se distinguir os seguintes erros. Erros macrogeométricos ou erros de forma podem ser medidos com instrumentos de medição convencionais. Erros microgeométricos podem ser medidos somente com instrumentos especiais, tais como os rugosímetros, perfilógrafos. Estes instrumentos podem ser ópticos, a laser ou eletromecânicos.
As superfícies reais distinguem-se das superfícies geométricas através dos erros de forma, sejam eles macro ou microgeométricos. Quando se mede a rugosidade, o instrumento mostrará o perfil da peça, composto da rugosidade e da ondulação. Ondulações ou texturas secundárias é o conjunto das irregularidades repetidas em ondas de comprimento bem maior que sua amplitude. A frequência dessas ondas é pequena. Rugosidade superficial ou textura primária é o conjunto das irregularidades repetidas em ondas de comprimento, semelhantes à sua amplitude. A frequência dessas ondas são bastante elevadas para a medição da rugosidade. Esta deve ser separada da ondulação e dos desvios macrogeométricos. Essa separação é realizada através da filtragem. Um filtro de rugosidade separa o perfil de rugosidade dos demais desvios de forma. O comprimento de onda do filtro, chamado de cut-off, determina o que deve passar e o que não deve passar. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa disciplina. Espero que tenham gostado. E até mais.